O presidente Bolsonaro fez hoje uma entrevista coletiva ou um pronunciamento à imprensa que estava no Palácio do Alvorada, tendo ao seu lado, no momento em que ele falava, o José Luiz da Atena, mas ele estava falando diretamente para os jornalistas e o fez num tom de desabafo. Num tom de desabafo, o que não é difícil de se explicar, porque o desabafo nada mais é do que uma espécie de você colocar para fora, de dentro da sua mente, de dentro da sua alma, de dentro do seu espírito e de dentro do seu estômago, colocar para fora tudo aquilo que você engole durante um bom tempo, todo o veneno que é inoculado dentro de você. Todas as injustiças que nós sofremos, e todos nós sofremos, são injustiças que se vão acumulando dentro das pessoas, e as pessoas, num determinado momento, têm que vomitar aquilo que foi ingerido de uma forma forçada e tem que colocar para fora, ou, no mínimo, tem que trazer respostas às ofensas, às injustiças, às mentiras. Todas as pessoas que estão nesta condição têm esse direito de desabafar. Estão abafadas. Desabafar é sair deste tipo de sufoco, de asfixia, em que as pessoas são colocadas, principalmente, eu digo e repito, quando sofrem injustiças, quando recebem um tratamento desigual em relação aos seus iguais, aos seus semelhantes. Muito bem. Vou pedir que coloque um trecho desse desabafo. Otário, um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí? Esse regime deles só dá certo até acabar o dinheiro do país, e acaba rapidamente. Compare e veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser, ele não diz quem vai ser. Está na cara que o Zé Dirceu deve estar na Segov, Gleisi Hoffmann deve estar na Casa Civil, Dilma nas Minas de Energia. Vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo. Não estou lutando por mim, queria estar na praia uma hora dessa, tomando caldo de cana, com a minha filha Laura, de 11 anos de idade, que tem semana que eu não a vejo, mas faço isso pelo futuro do meu Brasil. É a nossa liberdade que está em jogo. Nada usufrui desse governo, nem a pipoca da piscina aqui do lado. E no começo eu não podia sair aqui fora, sabe por quê? Porque eu podia ser assassinado por drones, até botar um sistema antidrone e poder frequentar um pouquinho aqui nas poucas horas de lazer que eu tenho. A vida que eu arrisco o tempo todo, vocês estão vendo. Isto é tipicamente um trecho. Ele falou muito mais do que isso, de um desabafo feito ali diante da imprensa. Esta imprensa que, no exercício da sua atividade, deveria e deve perguntar, questionar, provocar a todos aqueles que estão expostos aos chamados homens públicos. Quando, no entanto, uma parte majoritária da imprensa, não apenas os jornalistas, que é uma classe quase em extinção, infelizmente, há jornalistas que não estão ali para obter a verdade, a resposta que o homem público deve ao povo, mas, ao contrário, estão ali para fazer uma campanha, uma provocação para tirar o equilíbrio de uma pessoa que é indagada, que é questionada. Este tipo de provocação, este tipo de atuação parcial, absolutamente desigual, de uma grande maioria da imprensa, essa atuação perniciosa é feita sempre em detrimento de um candidato que foi para o segundo turno. Isso é visível, isso é óbvio. Só um fanático, um sectário, uma pessoa sem caráter, é que vai dizer que o tratamento destinado por uma grande parte dos jornalistas ao presidente Bolsonaro é exatamente idêntico
ao tratamento destinado ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva. Só um sectário, um fanático, é que pode não enxergar que quando está em jogo um tratamento que deveria ser igual, dá-se um jeito de tratar-se, repito, desigualmente os candidatos. Ninguém vê o senhor Luiz Inácio da Silva ser massacrado, nem mesmo quando ele era réu no maior escândalo de corrupção do Brasil, nem mesmo quando as delações das empreiteiras, dos seus aliados políticos, dos seus marqueteiros, dos seus ministros, vieram colocando a nu aquela realidade que houve a partir do segundo mandato do presidente, naquela altura. Nunca se viu a imprensa tão mordida, tão desesperada, no sentido de fazer justiça contra alguém que acabou sendo condenado em 3 instâncias diferentes e acabou indo para o cárcere. O presidente Bolsonaro fez um desabafo, e acho que fez poucos desabafos, porque quem fica quase 4 anos sendo malhado, sendo espancado, como eu digo sempre aqui, tem muita paciência, mesmo sendo rude e às vezes mal criado, tem muita paciência para aguentar aquilo que se faz com ele, principalmente aquilo que fazem com ele os ministros de uma corte superior, a máxima corte do país, que deveriam dar o exemplo de serem mais justos, pelo menos, do que os jornalistas. Pelo menos, porque aqueles são servidores públicos pagos para serem juízes e não para serem partidários, torcedores, ideológicos. O que me causou uma certa irritação, não apenas como jurista, como advogado, como professor de direito, mas, antes de tudo, como jornalista, foi a fala, o comentário, depois do desabafo que apresentamos aqui do senhor Jair Bolsonaro, a fala de um jornalista chamado Diogo Schelp. E ele simplesmente, quando ouve no programa esse trecho do Bolsonaro, ora, vejam o que diz o senhor Diogo Schelp. Olha, eu quase fiquei com pena do presidente nessa fala dele, mas quase, passou rápido. Falar de sacrifício, vender um sacrifício, como se estar no poder fosse um sacrifício para a pessoa, para o líder, é típico de pessoas ou líderes populistas. É um dos fatores, aí dos tópicos essenciais de um perfil populista. Este cidadão, Diogo Schelp, o senhor Diogo Schelp é um desses que tem lado e é torcedor. Só que o que me irritou não é ele ter lado ou ser torcedor, é ele não ser justo ao ponto de dizer besteira, de dizer asneira, ou de não saber o significado das palavras. Porque todo mundo, qualquer um vê que o presidente ali está falando com a franqueza que caracteriza o presidente. O presidente estava fazendo um desabafo. Aquele desabafo que, quando ele começa, ninguém segura. E dizendo coisas ali absolutamente verdadeiras. Inclusive, repetindo aquilo que a imprensa, quase na sua forma majoritária, não diz, não informa. Uma grande parte não tem compromisso com verdade. Hoje, tem uma grande parte da imprensa que tem seu lado e que está fazendo um jogo nessa eleição para tentar levar à vitória o candidato Luiz Inácio da Silva. Então, onde é que está o populismo em uma pessoa que age exatamente ao contrário? Há alguma mentira quando o presidente diz que corre risco de vida? Quando sai às ruas no meio do povo? Nenhuma. Tanto não há mentira que a vida dele não acabou em Juiz de Fora com aquela faca que penetrou em suas entranhas, porque Deus não quis. Ele se expõe. Ele fala com os jornalistas do jeito que ele acha que tem que falar. Ele responde aos jornalistas as provocações. Responde. Ele fala o que ele sente, o que ele pensa. Sim. Isso é ser populista? Populista, o maior no Brasil, poderia ser o senhor Luiz Inácio da Silva. Basta ver cada discurso dele. Ele fala para agradar cada tipo de plateia
a qual ele se dirige. Chamem do que quiserem, e chamam injustamente. Agora, não inventem além do que já estão inventando, além daquilo que, com a cumplicidade do Supremo Tribunal Federal e do TSE, estão falando dele sem que ninguém se toque de que crimes diários estão sendo cometidos dentro do horário gratuito do partido. A propaganda que o PT está fazendo eu conheço. E sabem por que eu conheço, caríssimos seguidores? Porque eu fui, pela primeira vez na minha vida, candidato a um mandato quando eu tinha 50 anos de idade. Então, eu senti na pele o que é provar na carne as feridas que são feitas pelos maledicentes, pelos injuriadores, pelos caluniadores, pelos difamadores numa campanha eleitoral. Por quê? Porque eu cometi um crime de, tendo estreado na política, ter ido para o segundo turno com um candidato do PT, numa eleição para a prefeitura. Eu falei disso aqui, daquilo que a respeito dessa eleição me falou o senhor Luiz Inácio da Silva, quando ele disse, naquela eleição, o senhor ganhou, mas não levou. E eu disse, por quê? Porque nós não deixamos. Isso o senhor Luiz Inácio da Silva não pode me desmentir. Pois bem, como é que eu fui tratado, eu que era um advogado, um chefe de família, um professor de direito, não tinha militância política? O que começaram a dizer de mim os militantes petistas na minha cidade inteira? Sabe o que diziam que eu ia fazer? Que eu ia pegar os nortistas e os nordestinos, se eu fosse eleito prefeito, ônibus e mandar os ônibus levar todos os nortistas e nordestinos da região de Santos. Imagine, seria metade da cidade. Ia mandar tudo de volta, para o norte e para o nordeste. Teria que mandar desta forma, não apenas os que eram nascidos no norte e no nordeste, mas os descendentes. Então eu teria que mandar os meus filhos, a minha falecida mulher, e se fosse hoje, teria que mandar a minha atual mulher. Todos os meus filhos têm sangue de nortista e de baiano, e eles diziam que eu ia mandar os nortistas e os nordestinos embora. Esse era o PT em 1992, quando eu tinha 50 anos de idade. A tática sempre foi essa: a desqualificação do adversário, a diminuição dos valores que para eles não são importantes, são difamadores, caluniadores, que injuriam, que mentem, que detratam as outras pessoas. Não dá para aceitar esta espécie de pessoas que fizeram do Partido dos Trabalhadores ter a imagem, o carimbo, o timbre dos antecedentes criminais e da maledicência como característica de atuação de muitos e incontáveis dos seus militantes. É isso o que eu tinha a dizer hoje, trazendo aqui meu testemunho pessoal, que eu tenho o direito de dar.